segundo vídeo, continuando a pregação, em meio ao caos, nós temos que manter a calma, pois nós temos o Pai, o Deus onipotente, eterno, Criador do céu e da terra. Clamo nesse momento pelo povo de Afeganistão, que estão no meio do caos. Temos que decidir orarmos por eles, dedicar a eles um bom dia, com fé, otimismo, ou dedicar a eles também um dia produtivo de orações. Temos que pensar nos nossos irmãos, como sempre digo, vou dizer novamente, não temos dinheiro, mas temos a maior riqueza. A oração, ela move montanhas. A oração salva cidades. Lembre-se de Nínive. Lembre-se. O povo foi poupado porque jejuaram, vigiaram e oraram. No caso daqueles que estão chorando, temos que orar por eles. Porque o estresse chega até o cristão também. O estresse nos afeta. Quantos abandonam a sua fé pela riqueza do mundo, pelos prazeres momentâneos, que tudo acaba. E quando o estresse chega, vem estresse, sim, devido às situações que nos encontramos, que se acumula, mais um pouco. Em pouco tempo esquecemos a nossa postura no início do dia e adotamos um completamente diferente, onde passamos a acreditar que nada dá certo, que não conseguiremos finalizar tudo que precisamos e muitas vezes, ao invés de seguir e fazer o que é necessário, só reclamamos. Convém aqui, eu quero salientar que o povo do Egito, que saiu do Egito para a terra prometida, demorou e foi castigado, porque só reclamava, murmurava. Eu, servo de Deus, às vezes também reclamo muito, murmuro muito, mas o Deus Todo-Poderoso me conhece. Mas não devemos reclamar o que Ele não deu, e sim louvar pelo que Ele nos deu. Não seria mais fácil optar por deixar essas coisinhas de lado e continuar tendo um dia bem produtivo? Certamente, mas preferimos deixar as pequenas coisas atrapalhar o nosso desempenho, a nossa fé. Encontramos nelas desculpa para o nosso mau humor, para sermos ranzinzas com o que vivemos, com a esposa, com os filhos. Confundimos as dívidas, as situações, a economia mundial, as guerras. Os que não são mais caros pagam por isso. Mas vamos lá, as pessoas não têm culpa do que ocorre. Seus filhos não são culpados por causa da guerra do Afeganistão. Há coisas horríveis que acontecem, mas nós temos que manter a calma. São inevitáveis, porque nós temos que ter a verdadeira fé para que possamos manter a calma, andar sempre com Deus, com a fé, para que nada nos afete. Mudar as circunstâncias sempre é uma possibilidade para a nossa atitude frente a essas situações. Então, ao invés de nos frustrarmos e descontar a raiva nos filhos, nas esposas, nos amigos, daqueles que convivemos, temos que louvar a Deus e pedir socorro a Ele, que nos ajude, e Ele estende a mão. Quantas vezes não corremos para desabafar com pessoas que nada podem nos ajudar? Nós temos que falar com aquele que tem solução para tudo, deixando o orgulho, a mágoa, a inveja de lado. Admito que já somatizei muito estresse em minha vida por coisas tão bobas,
às vezes até por falta de fé no dia a dia, que hoje olhando, eu me pergunto onde estava com a cabeça e percebo que sem sombra de dúvida, eu não estava no lugar certo. Então, de hoje em diante, possamos, em primeiro lugar, orar para o Senhor, entregar essa dificuldade momentânea a Ele e seguir em frente, sendo bondosos aos próximos, mantendo a calma, a paciência, sempre renovado em Cristo. Eu quero deixar aqui para vocês algum versículo que vocês gravem no seu coração. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se amoreça com o sucesso dos outros. Não seja ambicioso. Não tenha ódio, nem com aqueles que sejam mal com você. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso leva ao mal sobre ti. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Salmos capítulo 37, versos 7 e 9. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia a dia. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Então, fiéis à palavra, servas do Senhor, temos que nos renovar sempre, para que tudo se resolva no dia a dia, com calma, oração, tudo se renova, tudo se ajeita com aquele único que pode te ajudar a resolver os teus problemas, que é o seu Pai eterno. O estresse não faz bem a ninguém, mas sabemos que a correria do dia a dia, ela chega e só piora tudo. No entanto, a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 12, fala sobre sermos pacientes nas tribulações, e lá está escrito, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Certamente não estamos 100% todos os dias, mas o estresse só gera mais estresse. Então hoje eu quero orar com você, fiéis à palavra, servo do Senhor, que se encontra num dia desses, numa situação dessa, onde uma coisa acontecerá atrás da outra, parece que nada vai se resolver. Quero lembrar que sentimento e situação são passageiros, afinal, não há mal que dure para sempre, não há alegria que perdure para sempre. Deixo aqui uma passagem, especialmente para você, serva do Senhor e fiéis à palavra. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos ao Senhor, e a paz de Deus, que exceda todo o entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Lembrando que você não precisa repetir a oração que vou fazer agora. Pediria às servas do Senhor, aos fiéis da palavra, que nessa nova forma de pregar, oramos, louvamos, um hino de louvor ao Pai, para que a pregação chegue a seus ouvidos com fervor. Lembrando então, se vocês querem acompanhar essa minha oração, que estou anexando a essa pregação, para louvar e honrar o nome do Deus Todo-Poderoso. Amado Deus, primeiramente agradeço por esse dia, porque acordei por mais que os dias não estejam sendo fáceis.
não saiba a solução para tudo que está acontecendo. Sei que o Senhor sabe e encontro paz nisso. Sei que és um bom Deus e que com a sua ajuda eu venço os meus maus momentos. Pai, por favor, me ajude a ter calma nas situações que me frustram ou me estressam. Me dê sabedoria, discernimento para conduzir cada situação que eu precise. Que a paciência daqueles que foram renovados em Ti possa ser uma realidade nas nossas vidas. Perdoa-nos por todo o mal que causamos ou possa ter causado estando estressado, e que com calma eu resolva tudo aquilo que preciso por esses dias. Tira de mim o medo, a ansiedade, a angústia, que a minha consolação esteja em Ti, pois sei que como filho seu, fiel, reto, sou mais do que vencedor, pois confio em Ti, eu e minha família. Meu Deus, Teu poder e Tua glória seja sempre a Sua honra. Meu amado Pai, temos que confiar no Senhor, como o Monte Sião confiou. Temos que confiar. Como é lindo o verso, Salmo 125. Esse salmo se tornou um hino que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Realmente, isso é a verdade. Com certeza você já passou por um momento de estabilidade nessa terra, pois como sabemos, nela jaz o maligno que tenta nos apavorar. Mesmo assim, temos a certeza de que possamos superar ou estar superando toda a adversidade, o ataque do maligno. Agora perguntem a qualquer um que tenha passado, esteja passando um momento difícil, como teve força para continuar. Em geral, a resposta sempre envolve a fé, Deus. E nos momentos bons, você lembrou dele? Nos momentos que você vive tribulado, acumulado, trabalhando, não tem tempo, arrumou um tempo para ele? Ele sim. Como digo sempre, vou repetir, Jesus está sentado no degrau da porta do teu coração, esperando ansiosamente que você convide ele a entrar, para cear com você, enxugar suas lágrimas e te falar palavras de amor. Assim, você já passou uns momentos de instabilidade ruins, pois, como sabemos, na terra o maligno ataca sempre. Mesmo assim, temos que ter a certeza de superar toda essa adversidade. Nós cristãos sabemos que conhecemos muito bem o nosso Deus, de onde vem a nossa força, o único verdadeiro Deus único, o nosso Pai, Consolador, Juiz, Senhor dos Senhores, melhor Pai e melhor amigo, daqueles que está sempre ao nosso lado, nos momentos bons, nos momentos ruins, e a zelar por nós, que é a bondade, mas também é fogo consumidor. Quando temos Deus ao nosso lado, sobrevivemos os dias mais difíceis. Ter Deus em nossas vidas não faz com que não passemos por problema algum. Na verdade, em João capítulo 16, verso 33, está escrito que teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque o nosso Salvador e Redentor já venceu o mundo. Terão dias onde o choro chegará, você não verá a saída, mas eu quero te lembrar, serva do Senhor, que como filho de Deus que somos, cuidados pelo Pai, Ele sempre estará conosco,
pois ele é como montes fortes em volta do seu povo. O versículo 29, versículo 29, verso 11, onde está escrito: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar vida, esperança e um futuro melhor. Toda vez que eu leio essa passagem, irmãos, fiéis à palavra, servo do Senhor, o meu coração se enche de paz e lembro que o meu Deus pode resolver e mudar toda a história, toda a minha situação, pelo que eu estou passando. Ele é o médico dos médicos, o dono do ouro e da prata, está acima de qualquer autoridade. Como já falei, é o justo juiz. Você crê nisso, servas do Senhor? Já passei por muitas dificuldades na minha vida, que poderiam ter abalado minha fé, mas ao invés disso, ela se fortalece. Na fraqueza eu me fortaleço, disse Paulo. Pois saiba que Deus tinha um plano perfeito, que a sua graça se mostraria a mim. Fui e continuo ser forjado para essa missão que me foi dada, assim como tenho a certeza que você, serva do Senhor, também está forjada. Talvez você não esteja em uma boa fase, mas lembre-se, quem é o seu Deus? E medita o Salmo 125, pois o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, é o Deus do impossível, como eu já disse. Temos que confiar na rocha inabalável. Nosso Pai é uma rocha, e como está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Nós teremos aflições nesse mundo, mas como sabemos, o nosso Salvador já venceu todas elas. Saiba que mesmo que a luta seja difícil, o nosso Deus é justo juiz e tem poder para mudar qualquer história. Pensando nisso, eu quero orar por aqueles no Afeganistão, crianças, os fracos, que estão passando por uma luta. Fazemos agora, fiéis à palavra e servos do Senhor, uma oração de entrega. Quero deixar uma passagem também especial, porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança no futuro. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Salmo 125, verso 1. Vamos orar então, lembrando que vocês não precisam me acompanhar, e sim, somente meditar. Amado Deus, graça te dou pelo seu amor e proteção, por saber que vós sois justo juiz, e ser o meu melhor amigo e pai, consolador e pai perfeito, mesmo nas horas difíceis. Eu te louvo pela sua grandeza e majestade, pela sua bondade e fidelidade, pois tu és o Deus e nunca escondeu a face quando precisei de ti. Sabe, Pai, nem todos os dias são fáceis para nós, e o nosso Senhor conhece a nossa luta, árdua, causticante, cada batalha que já enfrentamos e vamos enfrentar. Eu quero entregar a Ti tudo o que está me afetando, a mim, meus filhos e minha família, em Suas mãos cada dificuldade. Oro para que em vós encontre força para lutar e sobreviva todos esses ataques do inimigo. Sei que sou um ser imperfeito, pecador, e que não conseguiria ter vencido a adversidade sem vós, meu Pai. Obrigado por cada livramento, e que eu possa permanecer de pé, de cabeça erguida perante meus inimigos.
Faz justiça a eles, que aqueles que me desejam mal possam conhecer a Ti, Sua glória se manifeste na vida deles. Meu Pai, o Teu poder e Tua glória que permaneçam sempre no coração dos justos, que Te amam de todo o coração, Te adoram, porque Vós sois o único Deus que nos desse Seu Filho primogênito para dar sua vida e redimirmos do pecado. Nós somos eternamente gratos a Ti, Pai. Nós adoramos a Vós. Quero fazer nesse momento uma especial oração de adoração e gratidão para trazermos a memória de tudo aquilo que o nosso bom Deus já fez por nós. Fiéis à palavra, servos do Senhor, filhos e mundo. Afinal, não devemos orar como se estivéssemos fazendo um pedido simples. É bom pararmos para agradecer por aquilo que Deus fez e ainda vai fazer por nós, e adorá-lo por sua infinita graça e bondade. Adoração, assim como todo ato de agradecer a Deus, já faz parte de nossas vidas, gera paz, acalma a ansiedade, pois lembrando da sua bondade, daquele primeiro que nos amou. Então eu convido você que está nesse momento me ouvindo, quero deixar essa passagem a você, medite, reflita. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmo 92, verso 1 e 2. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Estejamos recebendo um reino inabalável e sejamos agradecidos. Assim adoremos a Deus de modo aceitável, com referência e temor. Amado Deus, eu te adoro, pois tu és poderoso, digno de todo o louvor e único Deus, aquele que primeiro me amou, antes mesmo de eu nascer já me conhecia, deu-me vida e através de Jesus Cristo hoje eu tenho vida em abundância, pois perdoaste os meus pecados, me deste saúde, paz e amor. O Senhor não escondeu a sua face quando sofro, mas teve compaixão e derramou sua graça sobre mim e minha família. Tu és maravilhoso, santo e perfeito. Tenho prazer em sua palavra e em saber que estás sempre ao meu lado. Louvo-te, pois é digno de toda honra e toda glória. Nada merecia, mas mesmo assim o Senhor cuida de mim e de minha família, nos mínimos detalhes. E meu coração transborda de alegria em saber do seu amor por mim. Eu te louvo pela sua perfeita criação, o mar, as árvores, os animais, o céu, criou tudo em tamanha perfeição. Também tenho tanto a lhe agradecer pela minha família, pela minha vida, pela igreja Novo Reino de Deus, pela minha saúde, pelo meu emprego, minha vida profissional, que me proporciona recursos para a sobrevivência. No meu dia a dia, eu vejo os seus cuidados nos mínimos detalhes, mesmo às vezes, não aceitando, me revoltando. E quando estou em uma situação que penso não haver saída, então o Senhor me traz a solução. Minha confiança está em Ti, meu Pai. E meu desejo é poder habitar em sua casa e te adorar dia e noite. Toda honra, toda glória seja vossa. Não há outro igual a Ti. Não há ninguém que seja digno de louvor além de vós, pois Tu és o nosso Deus e Pai, e nós confiamos em Ti. Deus meu, Teu poder e Tua glória sejam dados a vós para sempre. Essas orações que destinamos a vós nesse momento. Temos medos que são gerados às vezes na infância e ainda vivem dentro de nós. Pedimos e clamamos a vós nessa oração, nessa pregação,
Nos ajude, papai. Desde muito tempo, eu sempre tive medo, quando criança, do escuro. Todos nós, às vezes, temos medo, e não era pouco. Atormentava meus pais noite e dia, e noite sim, noite não. Eles vinham ao meu quarto e oravam comigo, contavam histórias, mas nem sempre essas coisas resolviam. Noites inquietas, quase todos temos, né, meus filhos? Aos 11 anos, durante o período, passei a sofrer crises epiléticas, período à noite, decorrente de descargas cerebrais anormais, que podem ser causadas por condições como hipoxemia ou taxa baixa de açúcar no sangue. Graças ao meu bom Deus, esses episódios de crise aconteceram poucas vezes, mas infelizmente deixaram uma marca ruim em mim, que é o medo de dormir e vir a ter uma crise novamente, pânico de que mal possa me acontecer. Vi mais uma vez o meu medo noturno, que vinha desde a infância, ser reforçado, e quando eu começava a relaxar o corpo, prestes a dormir, tinha o seguinte pensamento: mas se algo de ruim me acontecer, eu estou sozinho, ninguém tem por mim. Isso fazia eu não conseguir descansar e, consequentemente, deixava os que me cuidavam malucos. Foi uma situação que eu tive que enfrentar sozinho. Lembro que na época estava sem pai. Meu tio comprou um livro cristão que falava sobre o medo para ler comigo, que ajudou até certo ponto, mas em outros me causou mal, pois comecei a pensar como se fosse culpado pelo que estava acontecendo, que não estava sendo forte o suficiente e que Deus estivesse bravo comigo por me sentir daquela forma. Com certeza, esse não era o objetivo do meu tio. Ele só queria me ver melhor, poder dormir em paz, se importava comigo, mas infelizmente o livro trazia o teor mais sensualista, sensacionalista. Enquanto isso também eu tenho certeza de que Deus não estava bravo comigo. Afinal, Ele me conhece melhor do que qualquer um, do que o meu tio. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, assim como o meu tio queria me ver livre desse mal. O medo diminui, mas não desaparece. Não é fácil, mas com o tempo eu cresci, mesmo sem pai, sem mãe, entendi o porquê que passei por aquela situação, e esse medo diminui um pouco. No entanto, ele não desapareceu da minha vida totalmente. Tenho filhos que passam por isso. Hoje consigo ficar no escuro, mas admito não me sentir totalmente confortável. Ainda resta um resíduo de pânico dentro de mim. Por isso estou escrevendo, estou transmitindo a vocês essa história. Ontem à noite que eu estava orando, me veio à cabeça e me fez pensar quantas pessoas já nos sentiram dessa forma que eu estou relatando a vocês. Medo, pânico, angústia. O medo é algo natural, inevitável. Na vida, passaremos por situações que trarão aprendizado, mas que também podem deixar alguma marca, sequela. Como digo sempre, uma ferida da perda do ente querido, ela não cicatriza, a gente se acostuma com ela. Então, antes de continuar, eu gostaria de dizer a vocês que tudo está bem e que vocês não precisam se sentir culpados, filhos que estejam na mesma situação que o pai, por sentir essa situação. Deus te conhece bem e não te condena por isso, mas você foi chamado para viver a plenitude de Deus em sua vida. Existe medo gerado, pânico na infância que ainda atrapalha você, servos, fiéis à palavra e servos do Senhor. Está na hora de vencê-los. Como?
orando, pois o nosso Pai é maior do que qualquer medo, e você nunca está sozinha ou sozinho. O medo em geral se dá quando sentimos que não temos o controle sobre algumas situações. Por isso quero lembrar que os discípulos de Jesus tiveram que viver pela fé, pelo que não viu. E essa também é a nossa realidade, servos do Senhor. Não podemos ter controle sobre tudo, e ainda bem, pois aí é que mora a nossa fé, que não vemos. Em Cristo encontramos consolo e libertação desses medos gerados na infância, no qual não tive pai e mãe desde os 6 anos. Sendo assim, a nossa fé naquilo que conhecemos de Cristo é o que nos sustenta e liberta. Então o primeiro passo é entregar esse medo, esse pânico ao nosso Pai. Entender que não está só, meus filhos. Não se culpar de se sentir dessa forma, mas sim buscar ajuda. O medo que eu tinha me impediu muitas vezes de ter uma noite tranquila, mas talvez o seu esteja em outras áreas, outras situações. O que eu sei é que Deus está ao nosso lado para vencer qualquer medo e qualquer situação. Eu deixo aqui um versículo para você, medroso ou medrosa, incluindo a mim. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita e virtuosa e vitoriosa. Isaías capítulo 41, verso 10. Mesmo quando eu andar por vale das trevas da morte, não temerei por perigo algum, pois tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me protegem. Salmos capítulo 23, verso 4. Dedico esse salmo ao povo do Afeganistão. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o teu coração, mas nenhum medo, não tenho medo. João capítulo 14, verso 27, dedico esse versículo ao povo do Afeganistão, que está triste na situação em que se encontram. Temos que ser o oposto do amor, o oposto da indiferença. Povo do Afeganistão, ouçam essa palavra. A frase usada, conhecida, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E hoje iremos pregar também e ver a Bíblia, como a Bíblia fala do amor. Para isso vamos começar com esse versículo abaixo que vou falar, que define a vocês o que é amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7. Quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Atenção, servos do Senhor, atenção, fiéis da palavra. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versos 37 e 39. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus é amor e Ele não é indiferente. Em 1 João capítulo 4, verso 8, recebemos uma exortação clara de que o nosso Senhor é o próprio amor. Portanto, quem não ama, logo não o conhece. Tendo isso em mente, eu quero perguntar a você, servos do Senhor,
Você considera o nosso Deus indiferente à frente da humanidade? Certamente não. Ele nos ama tanto que mesmo o pecador enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso favor. Livrou-nos das amarras do pecado e da condenação eterna. Nos deu livre-arbítrio para escolhermos o verdadeiro caminho. Além disso, o Pai deseja e se faz presente em nossas vidas. Ele deixou sua palavra como uma carta aos seus amados filhos e fala conosco todos os dias através dela. Como está escrito em João capítulo 14, ele também nos deixou o Espírito Santo para estar conosco, nos consolando, nos ajudando e revelando a vontade dele para nós. Em Mateus capítulo 7, Jesus ainda fala sobre o caráter bondoso de Deus em atender as nossas orações, que pedimos como um pai que atende o pedido do seu filho por comida. Portanto, o amor definitivamente não é indiferente. Ser indiferente é não se importar com nada. Quando pesquisamos pela definição, indiferença, encontramos alguma coisa como ausência de interesse, falta de consideração, indiferença pelos sentimentos alheios. Ser indiferente está muito ligado a não se comportar com a dor ou com a necessidade do próximo. A própria Bíblia relaciona diretamente o amor, a ação, a nos compadecermos, ou seja, a nos importarmos. Em 1 João capítulo 3, versos 17 e 18 está escrito: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele no amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Quero aqui abordar a vocês fiéis da palavra, a vocês servas do Senhor. Vou repetir o significado do que eu quero transmitir a vocês nesse momento. Ouçam por favor. A própria Bíblia relaciona diretamente o amor à ação. Não basta dizer só te amo. Tem que provar. A nos compadecermos, ou seja, a nós nos importarmos. Em 1 João capítulo 3, versos 17 e 18 está escrito: atenção, servas do Senhor. Atenção, servas do Senhor. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, 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 não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Amar é uma palavra, é muito mais fácil do que amar em ações. E palavra é fácil, te amo, tchau, pá. Quando amamos em ação, escolhemos caminhar ao lado da família, da esposa, dos filhos, o que pode ser difícil, porque vivemos em um mundo muito individualista, cheio de ambição, luxúria, pecado. Mas nós, com a luz do mundo e o sal dessa terra, não podemos nos moldar aos padrões da sociedade, mas ao padrão proposto pela palavra do Santo Evangelho. Precisamos amar o próximo como a nós mesmos, e esse amor bíblico for realidade de nossas vidas, jamais seremos indiferentes frente à dor alheia, seja ela emocional, física ou financeira, incluindo nossa família. Pensando no significado dessas palavras, não necessariamente a indiferença é o oposto do amor. A própria Bíblia usa a palavra ódio para contrapor a palavra amor. Como, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 9, onde está escrito: amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te. Então, aquele que ama definitivamente não é indiferente, antes se importa. Você pode ser usado como ferramenta na vida de alguém para fazer a diferença, né, servos do Senhor? E se já teve oportunidade, sabe a alegria e tranquilidade que isso traz no seu coração e alegra o nosso Pai, que te escolheu, servas do Senhor. Que estejamos dispostos a ouvir o outro em amor,
nos importando e cuidando daqueles que estão ao nosso redor, marido e filhos. Que Deus abençoe vocês que estão ouvindo essa palavra. Eu vou continuar no terceiro vídeo. Amém?